dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos falar de algo fundamental para a manutenção da vida em nosso planeta. Vocês sabem do que eu estou falando? Se você respondeu que se trata das árvores, você acertou em cheio. Então, o Dia da Árvore é comemorado no dia 21 de setembro. Essa data ela foi escolhida por estar bem próxima ao início da primavera e tem por objetivo conscientizar todos os membros da sociedade a respeito da importância das árvores, para o meio ambiente e também para nós, seres humanos. Mas antes de falar um pouco sobre as suas características e importância para a vida na Terra, eu trouxe um conto da autora Noêmia Leles de Freitas, que nos fala de uma árvore que não queria morrer e do seu legado para a humanidade. Vem comigo! A árvore que não queria morrer. Noêmia Leles de Freitas. A natureza é uma riqueza que todos nós herdamos. Preserve-a. Hoje eu estou aqui em forma de tábua. Você sabe a minha história? Eu morava em uma linda floresta e entre as árvores que estavam ao meu redor, eu era a mais bela de todas. Quando chegava a primavera, me floria com flores amarelas e todas as árvores olhavam para mim. Eu orgulhava-me muito de minha beleza. E quando chegava o outono, caíam minhas folhas velhas e nasciam outras, mais fortes e resistentes. Um dia eu ainda estava com um pouco de flores, quando apareceram dois homens com uma motosserra. Olharam a minha altura, mediram a minha espessura e um deles disse sorrindo: "Essa é a melhor." Comecei a sentir fortes dores no corpo, pois imaginem uma motosserra passando de um lado para o outro sobre o meu corpo. De repente me vi caída e todos os meus galhos sendo decepados. Os homens não sabiam como era grande a minha dor. Vendo os meus galhos, que levaram muitos anos para se formarem, sendo cortados em pedaços para facilitar o transporte. Logo chegou um caminhão. Amarraram-me em um cabo de aço e, com a ajuda de um guindaste, colocaram-me junto com os meus pedaços, só os que eles acharam melhor. Lá no chão ficaram minhas sementes e os galhos mais finos. Viajei por muitas horas, passando por matas devastadas, onde tudo parecia ter acabado. Chegando em uma serraria, colocaram-me em outra máquina e foram tirando fatias de mim, como se eu fosse presunto. Percebi que era o fim. Jogaram-me no chão e com uma furadeira fizeram em mim pequenos furos, que depois eram tapados com parafusos, para apertar-me contra outra madeira. Doía muito, e quando a furadeira fazia furos em meu corpo, eu via que as cadeiras também eram feitas com os meus pedaços. Colocaram 4 pedaços de mim por baixo de uma das tábuas mais bonitas e fizeram esta mesa onde você está. Eu não queria morrer, mas é a lei do mais forte. O que eu podia fazer? Mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu sei que no futuro os homens serão mais compreensivos e não terão coragem de fazer com os meus filhos o que fizeram comigo. A minha esperança é que lá onde eu nasci, caíram algumas sementes que poderão mais tarde se tornar árvores bonitas e cheias de flores como eu era. Com replantio em nossas florestas, certamente, onde uma árvore foi retirada, será plantada outra em seu lugar, para que nossas matas não fiquem mais devastadas. E no futuro, quando seus filhos precisarem, lá estará no meu lugar outra árvore, como se nada tivesse acontecido, certo? Bem, eu espero que esse conto faça você refletir. Plante uma árvore, nosso planeta agradece. Mas espere aí, a nossa aula ainda não acabou.
Agora eu vou falar com vocês das características e da importância das árvores. As árvores, elas possuem caule do tipo tronco e na parte superior observa-se a sua copa. Como sabemos, as árvores são organismos pertencentes ao reino plantae, ou seja, o reino dos vegetais. Esses organismos são capazes de realizar a fotossíntese, assim como a maioria dos outros seres encontrados nesse grupo. No processo de fotossíntese, as árvores são capazes de absorver a luz solar e o gás carbônico do ar e liberar durante esse processo o oxigênio. As árvores, elas se caracterizam por serem plantas lenhosas de grande porte, que apresentam um caule do tipo tronco. O tronco das árvores não possui ramificações na sua parte inferior, e a parte superior é folhosa e forma a chamada copa. As árvores, gente, elas são essenciais para o meio ambiente e, consequentemente, para o equilíbrio de todo o nosso planeta. Então, agora eu vou falar, das funções das árvores para o meio ambiente. Elas servem de abrigo para uma série de animais, servem de abrigo para uma grande quantidade de seres vivos, porque muitos animais fazem morada nesses locais, como as aves. Elas capturam o gás carbônico da atmosfera, funcionando como reservatórios de carbono. Elas também fornecem alimentos para vários organismos vivos, inclusive nós, os seres humanos. Elas também ajudam a evitar a erosão do solo e são responsáveis por melhorar a umidade relativa do ar. As árvores das florestas liberam grande quantidade de água por evaporação, ajudando na formação das chuvas e regulação do clima. Elas fornecem sombra, que ajudam a reduzir a temperatura do ambiente. E para nós, a humanidade, fornecem a celulose, que é usada na fabricação de papel. E algumas apresentam componentes importantíssimos que podem ser utilizados na fabricação de medicamentos e também de cosméticos. Além de tudo isso que eu já disse, as árvores também ajudam a barrar ruídos, sendo fundamentais nas áreas urbanas. E agora eu quero aproveitar esse momento para falar de algo sério que vem acontecendo aqui no Brasil e em outras partes do mundo, que são os incêndios florestais. As árvores, gente, e outras plantas, elas produzem o oxigênio, que é o gás essencial para a sobrevivência das pessoas e de todos os outros seres vivos, tá? Quando as árvores são cortadas, menos oxigênio é liberado na atmosfera. E quando uma área é desmatada, muitos animais e plantas são mortos, ao passo que outros perdem o seu habitat. E além disso, gente, as árvores também, elas captam o dióxido de carbono, que é um dos gases que contribuem diretamente para um problema conhecido como aquecimento global. Quando as árvores são queimadas, elas liberam esse dióxido de carbono, na atmosfera, que consequentemente colaboram com o efeito estufa. Por isso esses incêndios florestais são tão graves, pois além de destruírem biomas inteiros, eles ainda aumentam gradativamente a temperatura do planeta, causando sérios desequilíbrios ambientais. Então, gente, a gente percebe, portanto, que as árvores, elas são essenciais para a manutenção da vida na Terra. Sendo assim, gente, é fundamental preservá-las, estimular campanhas de reflorestamento e também ensinar as pessoas sobre a importância, desses seres vivos por meio da educação ambiental. Devido a todos esses benefícios que eu te disse,
A ONU, a Organização das Nações Unidas, recomenda que uma cidade tenha pelo menos 12 metros quadrados de área verde por habitante. E segundo estimativas, agora falando de Divinópolis, que tem atualmente uma população aproximada de 240 mil habitantes, isso quer dizer uma coisa, que para atender às recomendações da ONU, nós teríamos que ter uma área verde de 2.880.000 metros quadrados. Para você ter uma noção mais clara, esse espaço ele equivale a 288 quarteirões, já que a medida de um quarteirão nas cidades brasileiras é de mais ou menos 10.000 metros quadrados. E aí, o que vocês acham dessa informação? Bom, o mais importante é que agora você já sabe o quão fundamental as árvores são para a manutenção da vida do nosso planeta. Por isso eu convido, vamos plantar uma árvore? As gerações futuras agradecem e o planeta Terra também. Até a próxima aula, pessoal. Fiquem todos bem. Tchau!